E 30 ex-presidentes enviaram uma carta ao presidente Lula para cobrar que o petista faça pressão contra a eleição na Venezuela. No texto, os signatários afirmam que o vencedor das eleições foi o candidato de oposição Edmundo Gonçalves. Na carta, o grupo se diz porta-voz da maioria dos venezuelanos e também menciona o número de prisões, torturas, desaparecimentos e mortes de pessoas que defendem seu direito ao voto. No fim de semana, o ditador Nicolás Maduro elogiou Lula e os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, pelo comunicado conjunto dos três países a respeito do processo eleitoral venezuelano. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín y con el canciller Mauro Vieira. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Y le doy las gracias. Por toda Venezuela le doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. Bom, Piotr, alguns pontos aí para análise, né? Primeiro, essa carta que foi enviada ao presidente Lula, assinada por 30 ex-presidentes, cobrando aí pressão em relação às eleições na Venezuela, e também essa autoproclamação aí de Edmundo Gonçalves como presidente da Venezuela, anunciado na tarde de hoje. E o que diferencia isso do caso de Juan Guaidó, né? Ele que em 2019 se autoproclamou também, ele que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Acho que muita gente que está em casa nos acompanhando se pergunta se tem semelhança com o caso de Juan Guaidó lá em 2019 com o que está acontecendo agora em 24. O Guaidó era uma série de inconstitucionalidades do governo e ele tinha a questão da linha sucessória. Neste caso houve uma eleição. Agora nós temos uma eleição, nós temos o voto da maioria dos venezuelanos dentro de qualquer lógica democrática dizendo quem era o presidente que tem que assumir, quem é o presidente que tem que assumir. Cabe agora ao presidente eleito, e óbvio que isso é um gesto político, né, porque ele precisa do sistema eleitoral para dizer formalmente que ele é o novo presidente, mas neste momento ele é um gesto político, é um gesto digamos, de ganhar uma independência e pressionar, obviamente, todas as forças venezuelanas e nós estamos falando sobretudo da Guarda Nacional, das Forças Armadas, que também foi o movimento da Corina, que o Silvio mencionou aqui, de ganhar esse apoio. Claro que formalmente ele não é presidente, ele não pode se autoproclamar, né? Não existe autoproclamação de presidente, mas é um gesto político importante. Agora, nesta fala do Maduro, eu não sei quais são os interesses da Colômbia, interesses particulares do presidente colombiano ou do governo colombiano na Venezuela. Também não sei do México. Mas a pergunta que o governo brasileiro precisa responder é, diante de tudo que a gente vê, de todas as evidências, não estamos falando de suspeitas, estamos falando de evidências de que houve um golpe, de que há uma fraude eleitoral, de que a oposição ganhou a eleição, de que não é de hoje, isso é bom a gente citar, não é de hoje a Venezuela incorre em todo tipo de crime contra o seu próprio cidadão, isso é crime contra a humanidade, isso está tipificado no direito internacional, porque Lula e o PT ainda insistem em não condenar a Venezuela, não reconhecer a fraude e não reconhecer o novo governo eleito que é da oposição. Quais são os interesses do PT e do governo brasileiro dentro da Venezuela? Porque só isso explica. Não dá. Não há mais como recorrer a qualquer diversionismo. Não, está ali. A evidência está lá. Agora vem mais essa pressão diplomática de todos esses ex-presidentes. Outros países na Europa reconhecendo exatamente o resultado da eleição. Este, que a oposição venceu. E Lula e o PT continuam, digamos, segurando a Venezuela. Qual foi a resposta do Maduro? Ele expôs Lula. Agora, por que ele se sente tão à vontade em expor o Lula dessa maneira, dizer está me apoiando, reconhecer a eleição da Venezuela, que dá vitória a ele, obviamente, dessa fraude? Por que ele faz isso com tanta segurança? Interessante, né?
Augusto, nessa carta que foi assinada aí pelos 30 ex-presidentes pedindo pressão em relação ao presidente Lula, quero trazer aqui alguns nomes entre os signatários. Aí, o Maurício Macri, da Argentina, o Mário Abdo, do Paraguai, Felipe Calderón, do México, André Pastrana, da Colômbia, mas nenhum ex-presidente do Brasil chegou a assinar esse documento, Augusto, dessa carta que foi enviada ao presidente Lula. Chama atenção? Não, eu não sei como é que foi feita a carta, quem é que tomou a iniciativa, não sei porque não procurou algum ex-presidente brasileiro. Realmente não me ocorre agora nenhuma explicação para isso aí. Talvez eles estejam mais concentrados aí em forçar o Lula, né? Mostrar que o continente discorda da política brasileira, só podia discordar, eles estão sendo enfáticos nisso aí. Bom, não adianta o Lula tentar ficar em cima do muro, porque o traseiro dele já despencou para o outro lado há muito tempo. Muito tempo. Ele sugeriu ao Maduro que montasse a sua narrativa. É essa. É a fraude transformada em eleição popular e limpa. É o assassinato de presos políticos e nada, são em nome da ordem que as milícias dele saem pelas ruas. Ele ganhou a eleição, tanto que a justiça eleitoral, que o Lula recomendou que fosse procurada pela oposição, como se ele não soubesse que a justiça eleitoral é um puxadinho, mais um, da ditadura venezuelana. Então o Lula já despencou para o outro lado e não tem como se reerguer. Olha na companhia de quem ele está, tá? É gente que faz acordo com todo mundo e muito bem lembrado. O Supremo e o TSE puniram, né, quem disse que o Lula é amigo de ditador. Ele é mais que isso. Protetor, padrinho, comparsa. Então eu estou querendo registrar que o Supremo, o ministro, especificamente, o ministro Alexandre de Moraes, deve desculpas pela fake news que soltou. Porque, segundo ele, o Lula não é amigo de ditador. Então está na hora de se enquadrar no inquérito das fake news, ele próprio, voluntariamente. Fecha parênteses e vamos em frente. O Obrador se apresenta como um grande presidente de esquerda, que, né, conseguiu tranquilizar o México, né, conseguiu um período de prosperidade, tudo mentira. Se estivesse bem o México, não haveria aquela invasão diária das fronteiras americanas pelos mexicanos. Por que tanta gente quer ir embora e por que não vai nenhum americano para o México? É só você observar o trânsito nessas áreas em discussão, você percebe que tem razão. Para Cuba ninguém vai, nego sai de Cuba. Na Alemanha Oriental ninguém queria saber de ir para lá, só fugiam para um lado. Então agora o México é outra fraude, é outra mentira. Né? Esse presidente do México é um tremendo picareta. E o colombiano, como é que é o... Gustavo Petro. Esse cara foi guerrilheiro do Movimento 19 de Abril, que foi aquele que cercou o Congresso, atacou o Supremo, também a Suprema Corte. De lá, o cara é ex-guerrilheiro. As Farc e as outras guerrilhas de esquerda fizeram uma associação com os grupos do narcotráfico. E essa associação continua ainda hoje. Ele tem a maior simpatia pelos ex-companheiros. Então ele está mais ligado à Colômbia, à Venezuela ou à democracia? Ao Maduro ou à democracia americana? É evidente que esse tipo de associação, essa trinca, joga junto há muito tempo e, olha, é afinadíssima. Afinadíssima. Mas... bem lembrado pela Ana, conta os votos. Conta, não é uma eleição auditável, disse o Maduro. Vamos auditar as eleições. Ele não mostra nem a prova de que ele ganhou. Ele não mostra as atas, eu nunca vi isso. Você tem todos os mapas eleitorais, eu ganhei. E não apresenta. E apresentar agora, durante esses dias todos em que eles ficaram recontando,
né, fazendo os cálculos para ver o que eles querem apresentar. Quem é que vai entrar nesse cinismo? O Brasil, porque é cínico também. E o Lula vai mostrando, vai ficando claro para todos os países quem é o Lula. Os que ainda acreditavam no pai dos pobres estão vendo aí o tremendo picareta e ladrão que preside o Brasil, como mostrou hoje o povo chileno.